Bom dia, estamos aqui na Plaza de las Armas, a praça central aqui de Lima, no Peru. E eu vou contar umas histórias bem interessantes sobre o Peru e a ligação que talvez tenha com o Brasil ou com os navegadores portugueses. Vamos lá, né? O Peru, essa região aqui do Peru, depois da descoberta pelos espanhóis, Colombo da América, a América que era pertencente à Espanha no Tratado de Tordesilhas, ela foi dividida, como era muito grande o território, foi dividido em micro-territórios, micro-regiões que chamavam os vice-reinados. O Peru era um dos vice-reinados, tinha o vice-reinado do México, o vice-reinado da Colômbia, o vice-reinado do Peru e o vice-reinado da Prata, que era Argentina, Uruguai. E o Peru sempre foi um vice-reinado muito importante por conta do ouro, por conta dos incas aqui. Os índios aqui da América, pré-colombianos, eles sabiam que aqui na região do Peru, no altiplano, havia uma civilização que era mais avançada, mais organizada e que tinha muito ouro e muita prata. E tinha um caminho até uma trilha que vinha desde o sul do Brasil, Santa Catarina, a região que hoje é São Paulo, que passava por Assunção, no Paraguai, e vinha até aqui o Peru, que era o caminho de Peaberu. Era uma trilha que os índios faziam antigamente para chegarem até a região do Império Inca. E quando os espanhóis souberam que aqui no Peru havia muito ouro, quando na costa os índios diziam, que na costa quando os espanhóis vinham, os portugueses vinham, eles entregavam às vezes alguma coisa de prata, alguma coisa de ouro para os portugueses, para os espanhóis, e os espanhóis e os portugueses perguntavam, de onde é que vem esse ouro, essa prata? Aí todos eles da costa diziam, não, vem de uma civilização que está numa região, no altiplano e tal. Então eles tentaram, os portugueses e espanhóis, primeiramente chegar ao Peru, conquistar o Peru através do sul. Então vinham pelo Rio da Prata, subiram, fundaram a cidade de Buenos Aires e tentaram vir por Assunção, seguindo essa trilha até o Peru. Mas, antes que isso fosse concretizado, um conquistador espanhol que chamava Francisco Pizarro foi capacitado, foi permitido a ele a tentativa da conquista do Peru. Então ele veio de navio até a região que hoje é o Panamá, desmontou os navios, colocou os navios no lombo de índios e das pessoas que ele trouxe, foi para o lado do Pacífico, remontou esses navios e conseguiu, numa navegação pela costa do Pacífico, uma navegação muito difícil, chegar aqui à região de Lima, e daqui ele partiu para a conquista de Cusco, a conquista do Império Inca. É uma história fenomenal essa história também. Essa conquista do Pizarro começou em 1532, mesmo ano das capitanias hereditárias do Brasil. Então, em 1532, ele partiu do Panamá e veio para cá. Nessa época, o Império Inca, que ia mais ou menos da Colômbia até o Chile, estava numa guerra civil, porque havia dois filhos do imperador, que era o Atahualpa e o outro filho, que eu esqueci o nome dele agora, mas eu boto aí na tela, que estavam brigando pelo poder. Então, estava naturalmente mais enfraquecido. E como era uma época difícil, havia uma lenda inca que um deus iria vir, um salvador iria vir da terra do sol poente, que era o Pacífico, em trajes de prata, em trajes de ouro. Esse deus teria uma barba branca, teria olhos verdes e tal, e que iria salvar o Império Inca dos possíveis conquistadores. Aí o Pizarro veio do litoral e chegou até Cusco. Quando chegou até Cusco, ele tinha mais ou menos 1000 homens, 1000 e poucos homens, só que tinha cavalos. Os incas nunca tinham visto cavalo. Então, os próprios soldados espanhóis faziam com que os cavalos relinchassem, faziam muitas coisas com o cavalo para os incas ficarem mais ou menos assustados. E os incas, eles tinham contado, os espanhóis, que havia mais ou menos uns 30.000 homens, 30.000 soldados do exército inca. O Pizarro achou o povo bem organizado, o exército inca bem organizado e quis fazer essa conquista.
Pizarro, quando chegou em Cusco, viu aquela civilização bem mais avançada e viu que tinha muito ouro, aí pediu uma audiência com a pessoa que era o imperador de Cusco na época, que era o Atahualpa. Então ele pediu uma audiência com ele, foi uma audiência tensa. O Pizarro foi com os cavalos, porque a Atahualpa nunca tinha visto o cavalo. A Atahualpa bebeu num crânio de um prisioneiro que tinha sido recém-executado, também para chocar, né? E foi uma audiência bem tensa. Pizarro acabou fazendo um plano para tentar conquistar. E qual foi o plano? Ele chegou com os bispos e tal, com os padres espanhóis, e disse que o Atahualpa teria que se converter ao cristianismo e teria que aceitar o rei Carlos I da Espanha. Atahualpa viu a Bíblia, não entendeu, porque ele não sabia ler, né? Não entendeu o espanhol, não entendeu aquela Bíblia, aquelas coisas assim, e os espanhóis acabaram considerando aquilo blasfêmia e começaram a atirar, mataram muitas pessoas e acabaram levando Atahualpa preso. Atahualpa ficou preso por bastante tempo por Pizarro, e Atahualpa chegou a fazer algum tipo de amizade com Pizarro. Dizem que ele jogava xadrez com Pizarro, aprendeu espanhol, aprendeu a ler espanhol e disse onde estavam algumas minas de ouro. Inclusive concedeu a mão da sua irmã, que ele disse que era a irmã mais querida, para ser esposa de Pizarro. Tiveram até um filho, o Pizarro, com essa irmã do Atahualpa. Mas Atahualpa acabou sendo preso pelo Pizarro, ficando preso, e quis ser libertado. E para isso ofereceu um quarto todo que havia em Cusco, que era o quarto que seria a cela dele. Ele ofereceria esse quarto todo dado em ouro para o Pizarro, se o Pizarro libertasse. O Pizarro aceitou a proposta e vieram muitas lhamas carregadas com mais de 80 toneladas de ouro e de prata, e deram, os súditos, né, trouxeram e deram isso para o Pizarro para a libertação do Atahualpa. Só que foi, até hoje, é considerado o resgate mais caro da história. Só que Pizarro recebeu o resgate e acabou depois matando o Atahualpa. Atahualpa, se não fosse convertido ao cristianismo, seria morto numa fogueira, a fogueira da Inquisição. Mas no dia da morte ele foi batizado e acabou morrendo por estrangulamento na cidade de Cusco. Depois disso, Pizarro voltou e fundou essa cidade aqui em Lima em 1535, e desde então se tornou a capital do vice-reinado do Peru. E junta o Peru ao Brasil e a Portugal. Assim, a ave Peru, para nós, tem o nome de uma ave, né? O Peru, para nós, é o nome de uma ave. Peru tem esse nome por conta de um rio, o rio Viru, que havia nessa região, e que os espanhóis acabaram rebatizando para Peru, porque V, às vezes, em espanhol tem som de B ou de P. Então eles chamaram isso aqui de Peru, batizaram, e era o vice-reinado do Peru. Só que Peru, para nós que falamos português, significa o país Peru, mas também a ave Peru, né? E a ave Peru é interessante, porque ela não é aqui originariamente do Peru. Na verdade, o Peru, em espanhol, que se chama pavo, ele vem da península do Yucatán, no México, lá na região do Império Maia que havia na época. Quando os espanhóis e portugueses vieram para essa região da América, para o Peru, para o México e para o Brasil, eles acabaram levando essa ave, que já havia sido domesticada pelos índios pré-colombianos, para Portugal e para a Espanha. E em Portugal a ave chegou, foi degustada pelos portugueses, fizeram muitos pratos, gostaram da carne do Peru, e aí o pessoal perguntava, de onde é que vem essa ave? Aí o pessoal disse, eu acho que é uma ave que vem lá do Peru, porque Peru significava naquela época América, porque como era um dos vice-reinados mais importantes, e que havia o ouro, o pessoal estava explorando o ouro, então disse, essa ave vem lá do Peru. E aí em português, para nós em Portugal, a ave tem nome de Peru. Só que de Portugal e da Espanha, ela acabou indo para a Inglaterra, por conta do comércio que os portugueses tinham com os ingleses, no vinho e tal. E quando chegou na Inglaterra, os ingleses pegaram essa ave, também comeram e gostaram do gosto da carne do Peru. E aí eles falaram, de onde é que vem essa ave? Aí o pessoal disse, não sabia, não sei, vem lá de Portugal, mas parece que essa ave vem da Turquia. E em inglês chama turkey. Então, nos países que falam inglês, Peru, a ave, se chama Turkey, que é Turquia. E da Inglaterra, essa ave acabou indo para a França também, né? E na França,
fizeram a mesma pergunta: de onde é que vem essa ave que tem uma carne tão suculenta e tal? E aí o pessoal disse: não, eu acho que é uma ave exótica que está vindo lá das Índias, os portugueses estão trazendo lá das Índias. Então em francês chama dinde, que é uma ave que vem das Índias. Então o Peru é interessante porque para nós portugueses e brasileiros que falamos português, é um nome que significa o país Peru e a ave Peru. Nos Estados Unidos e nos países que tem a língua inglesa como a língua principal, chama de Turquia, de Turkey, né, de Turquia. E nos países que tem a língua francesa como a principal, chama dinde. É uma ave das Índias. Então é uma história interessante que une o país, a ave e essa história das navegações, dessas coisas todas. Que um museu de artefatos pré-colombianos dos índios que havia aqui nessa região. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Despacio. Porque nadie me ha querido nunca oír. Aí Lima, que está aqui na região da costa do Peru, é uma cidade que chove muito pouco. Corrente fria de Humboldt vem da Antártica, se choca com a parte mais quente da corrente que vem do norte e acaba chovendo muito no mar e chove muito pouco aqui na terra. E por conta disso também há muito vapor e você vê que o céu é sempre mais nublado assim. Então, esse rio aqui foi o rio que deu origem à cidade de Lima, né? Era uma fonte de água doce para os conquistadores espanhóis que fundaram aqui nessa região em 1535 a cidade de Lima, às margens do rio. Esse parque aqui chama Parque da Muralha. Todas as cidades, ou a grande parte das cidades que foram construídas pelos espanhóis, principalmente nessas regiões onde havia índios mais rebeldes, do ponto de vista dos espanhóis, eles construíam um muro. Então aqui era o muro da cidade, perto do rio que está ali atrás, onde a cidade surgiu, o muro que foi construído e que foi resgatado nesse parque, que chama Parque da Muralha, aqui em Lima, no Peru. Quisiera ser como el niño aquel. O Pizarro, na armadura, o cavalo, e naquela época os incas estavam em guerra civil, né? Depois da morte do rei Inca em Cusco, havia uma disputa entre os dois irmãos do rei, um deles o Atahualpa, e havia uma lenda que um salvador iria vir do poente, e Pizarro justamente veio do Pacífico, né? Ele veio da Espanha até a região do Panamá em navio, desmontou esses navios lá, atravessou o Istmo do Panamá e veio da costa pacífica do Panamá até mais ou menos a costa pacífica aqui do Peru, costa de difícil navegação, e aqui desembarcou e foi ao altiplano em busca das cidades que diziam que havia no altiplano. E Pizarro tinha olhos claros, e na lenda dizia que Salvador tinha um olho claro, um olho verde. Ele usava uma armadura prateada, e na lenda dizia que esse Salvador viria com uma armadura prateada ou dourada, e montava num cavalo, que era um animal que os incas não conheciam na época. Então quando Pizarro veio, o Atahualpa, que era o imperador, um dos
possíveis imperadores dos Incas, ele achou que realmente aquela profecia estava se concretizando, é tanto que abriu as portas da cidade para Pizarro, que acabou, algum tempo depois, vindo até mesmo a matar o próprio Atahualpa. A lenda também dizia que o Salvador viria com uma barba branca, e Pizarro também tinha uma barba mais branca. La noche aquella que te entregó aquel poeta que se inspiró en mi tristeza. Porque aquella noche presentía que su amor ya no sería como antes para mí. Pero fue bonita aquella noche cuando dos que se han amado se despedirían así. Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado. Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré. Naquela montanhazinha ali que tem as antenas de televisão, tem um Cristo Redentor, bem aqui, ó. Eu já tentei dar um zoom para ver. Esse Cristo Redentor, o pessoal aqui do Peru quer até tirar ele lá dessa montanha, porque ele foi doado pelo Odebrecht, aqui para o presidente Álvaro Garcia, aquele que se matou. Então hoje os peruanos querem remover esse Cristo Redentor para outro lugar, porque ele é como quase um monumento da corrupção aqui no Peru. Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado. Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré.